Primeiro dia da eleição do DCE da UFMG. Professor japonês Takenaga participa de seminário na universidade. Barômetro realiza a última edição do ano e é o nosso tema da entrevista de estúdio. E ainda nessa edição, vagas de estágio e o Fica Dicas sobre segurança no trabalho. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Começou hoje a eleição do Diretório Central de Estudantes da UFMG. No campus Pampulha, a maioria das chapas tentava conquistar um voto na última hora. Este ano, 7 chapas concorrem à gestão do Diretório Central dos Estudantes para a gestão 2013-2014. Urnas de votação foram colocadas em todas as unidades da UFMG, exceção para o ICB, que teve a votação transferida para o CAD 1. No processo de apuração, os membros da chapa estarão presentes e acompanharão todo o processo de fechamento da urna. A votação vai até esta quinta-feira e, de acordo com a comissão eleitoral, podem participar todos os alunos de graduação e pós-graduação que estejam regularmente matriculados em 2013. No momento do voto, é necessária a apresentação de um documento com foto. Amanhã é o último dia de votação. Os estudantes votam na unidade na qual cursam mais créditos. O professor japonês Takenaga realizou seminário na UFMG sobre as funções do dinheiro pela teoria de Marx. O repórter Gabriel Ortiz foi conferir. A iniciativa foi do Grupo de Economia Política Contemporânea da UFMG. Marx é um autor muito atual, né, na análise do capitalismo, na análise da crise. E muitas vezes foi estudado de maneira muito apressada, né? Então existem muitos textos inéditos que estão sendo publicados agora, né? Assim, só esse ano se concluiu a publicação dos esboços do Capital, etc. E eu acho que cabe à universidade tratar Marx de uma maneira um pouco mais científica e menos política, menos urgente. O palestrante convidado foi o professor da Universidade de Daitobunka, no Japão, Susumu Takenaga, considerado referência mundial em estudos econômicos envolvendo as teorias de Marx. Durante a palestra, ele fez referência ao modo como o autor analisou a função do dinheiro no mundo contemporâneo. Barômetro. A última edição deste ano do programa Barômetro Ciência, Café e Debate vai ser realizada amanhã. Para fazer um balanço de todas as discussões deste ano, nós vamos conversar com um dos coordenadores do projeto, o professor Reinaldo Bechler, professor visitante da Faculdade de Educação e integrante da equipe de Diretoria de Divulgação Científica. Professor, obrigado pela presença aqui no Circuito UFMG. Obrigado, Bruno. Começa explicando para a gente como foi concebido o barômetro. Então, antes de mais nada, é um enorme prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, o barômetro nasceu como um objeto de investigação científica de uma doutoranda que fazia parte da nossa linha, que ela tentava estudar e refletir sobre a participação, sobre a influência dos cafés científicos como um instrumento de popularização da ciência, né? E aí surgiu a ideia de, mais do que refletir, que se fizesse uma prática disso, né? Ou seja, que se concebesse, de fato, um café científico. Que a gente não só refletisse sobre qual que é a participação desses cafés científicos enquanto instrumento de divulgação científica, no caso, mas que a gente fizesse um na prática, né? E, então, ele surgiu em 2011, através dessa experiência da nossa doutoranda, da Cláudia França, em parceria com a rádio UFMG, né? E ele, então, surgiu assim, e ele sempre aconteceu no Centro Cultural da UFMG nos anos de 2011 e 2012, esse ano de 2013, que a gente teve que vir aqui para o campus por conta das obras lá do Centro Cultural e tudo. Mas ele nasceu assim, enquanto um objeto de investigação acadêmica, né? Ok, professor. E o senhor estava falando da questão do barômetro ser um objeto de divulgação científica. Quais são as principais dificuldades da divulgação científica hoje? A divulgação científica é uma área que tem tido bastante amplitude nos últimos anos, e especialmente a UFMG, a gente pode dizer que exerce um papel vanguardista, e que nós somos uma das
enfim, primeiras universidades a ter em seu organograma uma diretoria de divulgação científica, né, o que demonstra essa preocupação institucional mesmo com essa área que tem crescido muito nos últimos anos. A gente precisa deixar isso muito claro, né, enfatizar isso bastante. E a principal dificuldade talvez seja essa interação entre academia e sociedade, de construir ferramentas e metodologias para que essa interação aconteça. Isso não é fácil, né? Você fazer um discurso acadêmico ser compreensível a outras pessoas que não façam parte diretamente da academia pode até parecer simples em alguns casos, mas não é mesmo, né? É bem complicado. E, professor, ao longo desses 3 anos de barômetro, quais que foram os principais públicos do programa? Pois é como eu estava falando, né? O fato de ele ter, então, nascido no Centro Cultural, dava ao barômetro uma diversidade de público muito grande, né? Então, o Centro Cultural da UFMG, para quem não conhece, fica no centro de Belo Horizonte, ali na rua Santos Dumont, né? E, então, ali você tinha um público desde professores aqui da universidade, especialistas, mas você também tinha vigias, você tinha prostitutas, que todas ficavam no mesmo ambiente, no mesmo nível, discutindo um tema acadêmico qualquer. Isso dava ao nosso programa uma singularidade bem interessante, assim. Esse ano de 2013, em função das obras lá do Centro Cultural e no centro de Belo Horizonte todo, né, também, a gente veio aqui para o campus. O ano de 2013, a gente fez ele na Praça de Serviços, né? Então, isso acabou gerando uma certa homogeneização desse nosso público, que o fato de a gente fazer aqui no campus, a grande maioria, então, desse público foi mesmo de estudantes aqui da UFMG, né? Ao longo desse tempo, desses anos de barômetro, quais foram os temas que mais te despertou curiosidade, foram mais interessantes? A nossa gama de temas foi bem variada. A gente discutiu temas como pré-sal, como dengue, como telemedicina, foram vários temas. Mas eu acho que talvez um dos que tenha mais me chamado a atenção mesmo foi um que a gente fez sobre dengue, que a gente convidou um acadêmico e especialista na área e uma dona de casa que, enfim, perdeu o filho com dengue. Essa dona de casa afirmava que o que valia mesmo era uma receita que ela tinha visto na Ana Maria Braga de algo pastoso que ela passava e que espantava, digamos assim, o Aedes aegypti. E o acadêmico falava, tudo bem, mas isso não tem nenhuma comprovação técnica e tudo. Então, aí ela chegou em algumas oportunidades dizer, não, mas você não sabe nada. Né? Então, isso foi muito interessante desse ponto de vista, de ver como é que ela essa dona de casa, que a gente muitas vezes pensa, ou no caso poderia pensar que fosse ficar ali meio ressabiada, não, ela se posicionou de fato, né? E isso para a gente de fato o que a gente almejava com esse tipo de interação. Né? Certo. E professor, para finalizar, o que a gente pode esperar do barômetro amanhã? Então, nós estamos fechando com chave de ouro esse ano de 2013. O barômetro amanhã vai ser feito aqui nos estúdios da própria TV UFMG mesmo, às 20 horas. E o tema vai ser mobilidade urbana, um tema muito discutido, que está muito em voga, né? Agora está todo mundo falando muito sobre isso. Ok, professor, um tema bastante interessante, né? Um ótimo barômetro para você e para a sua equipe amanhã, e muito obrigado pela presença aqui no Circuito UFMG. Boa noite. Viu? Valeu, Bruno. Obrigado a você. Hoje é o dia do técnico de segurança do trabalho. Ao longo dessa semana, o Fica a Dica traz recomendações sobre como se manter seguro. Hoje a dica é sobre acidentes no trabalho. Em relação ao combate a incêndio,
é muito importante, tanto os funcionários como os visitantes da empresa, né, não obstruir o acesso ao equipamento, como extintor, hidrante, para que em caso de princípio de incêndio, esse equipamento possa ser pego rapidamente para combater aquele foco. Em relação ao transporte manual de cargas, é sempre importante o funcionário, quando for fazer o transporte de alguma caixa, né, é sempre importante ele verificar o peso da mesma para saber se o porte físico dele, se ele vai aguentar aquele peso na hora do transporte para que não venha ocasionar queda. Amanhã a dica é sobre equipamentos de proteção e as normas do empregador. Agora é hora das vagas de estágio, direto da redação da TV UFMG. Boa noite, vamos às vagas dessa quarta-feira. Nossa primeira oportunidade é para o aluno de Publicidade e Propaganda cursando do 4º ao 7º período. O candidato irá fazer atendimento a clientes e dar andamento às demandas. A carga horária é de 30 horas semanais e a bolsa de R$ 750 mais vale transporte. Interessados, encaminhar e-mail para monicasoaresal@hotmail.com. Nossa última vaga é para os cursos de Direito ou Administração. O estagiário irá trabalhar no complexo penitenciário. O horário de trabalho é de 8 da manhã às 2 da tarde e a bolsa de R$ 800 mais vale alimentação e transporte. Interessados, encaminhar currículo para recrutamento-técnico@gpamg.com.br. Essas vagas de hoje ficam por aqui. Sexta-feira eu volto com mais. Metodologia da UFMG para análise de disciplinas é apresentada em seminário do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Está em atividade na UFMG desde 2004 a Comissão Própria de Avaliação. Além dela, a universidade conta com uma diretoria de avaliação institucional que cuida dos procedimentos avaliativos da instituição e de dados que serão fornecidos ao Censo da Educação Superior. A avaliação institucional ela é parte do processo geral de avaliação na educação superior, porque ela permite uma visão geral de todas as atividades da instituição. Ela permite que você faça não só uma avaliação das atividades de ensino, que em parte são avaliadas pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, como a avaliação do funcionamento dos cursos, que é feito pelas visitas que são feitas, como ela permite também que a gente possa fazer uma reflexão sobre todas as outras atividades que a universidade desenvolve. Levando-se em consideração esse sistema avaliativo, o INEP tratou da metodologia a ser usada pelas instituições no encerramento dos seminários regionais sobre autoavaliação institucional e comissões próprias da avaliação. Ela avalia o desempenho da instituição exatamente fazendo uma reflexão sobre de uma forma de apanhado de resultados, de dados, fazendo uma reflexão sobre o que isso significa frente, por exemplo, às metas que a universidade se propôs, né? Por exemplo, no seu plano de desenvolvimento institucional, né? Em que medida que ela está caminhando para isso, ou frente, por exemplo, às metas mais gerais de políticas do governo federal para a educação superior, né? Então, são as referências frente às quais a gente faz a avaliação. O circuito chega ao fim. Obrigado pela companhia e até amanhã.